Paris. Eu vou voltar no assunto Mateuzinho, nesse fichamento do programa, a gente tem 2 minutos ainda, voltando, você pode votar na nossa enquete ainda, aqui no All Sport, o torcedor corintiano nesse começo está animado, desanimado, ou ainda em dúvidas, e o ainda em dúvidas e confuso está goleando as outras duas opções, para a gente explicar melhor, segundo o nosso chefe André Lucena, e eu sou muito... Não ficou claro, ó, o cachorro do Renato não achou que ficou claro, o Messi aqui em casa também não achou que ficou claro, então eu vou tentar explicar. Na semana passada, o Mateuzinho foi liberado para treinar com os do Corinthians num acordo verbal entre as duas diretorias. A diretoria do Flamengo liberou ele para treinar em São Paulo, o empresário mandou ele vir e o Corinthians colocou para treinar. As minutas de contrato foram trocadas e o Corinthians não aceitou a minuta final que veio do Flamengo, onde não estava fixado, Casão, eu vou explicar essa parte, não é o passe. É uma multa específica que é colocada em contratos de empréstimo. Que é uma multa que o time que está colocando o jogador na vitrine receberia em caso desse jogador ser vendido ou valorizado no mercado. Não veio com essa multa. Outra coisa que não tinha nessa minuta inicial, e o Flamengo neste ponto não quis negociar, é que o jogador poderia ser chamado de volta a qualquer momento. O Corinthians também não queria. Como o Werder Bremen, por exemplo, não quer liberar o Borré, o Corinthians queria que tivesse essa cláusula que não pode chamar o Mateuzinho a qualquer momento. Informações que a gente tem aqui, ó, da Luísa Sá, eu não vi a outra assinatura, desculpa, vocês puderem colocar de novo, e do Samir Carvalho. Samir Carvalho, aqui do UOL, dizendo que o Corinthians comunicou ao Flamengo que, então, desiste do negócio. É muito parecida a postura, vocês vão lembrar, do que o Corinthians fez com o Paris Saint-Germain, ainda uma negociação que a gente não sabe de jeito como terminou, do Moscardo. O Corinthians falou, então traz o jogador de volta, não vamos fazer negócio, e até agora não voltou. E ele está lá e a negociação segue do jeito que ela estava. Neste caso, a informação que eu tenho é que o Flamengo pediu para o jogador se reapresentar amanhã ou quinta-feira para treinar. Neste momento, a informação que eu tenho não é uma negociação totalmente esclarecida pelas partes todas, mas aqui a gente tem a parte do Corinthians, do Samir e da Luísa, e eu trago informação jogador aqui para ele se apresentar amanhã ou quinta-feira no Ninho do Urubu. Marília, mas nada é claro. Você acabou de falar da negociação do Moscardo, também não é claro. E assim, o Mateuzinho tinha contrato com o Flamengo, não tinha, Renato? Não tinha acabado o contrato. Não, estava sob contrato. Então, é sob contrato. Quando está sob contrato, tem uma multa. Tem uma multa X. Se algum time quiser contratar, tem a multa do contrato. Contrato está em vigência. Ninguém faz um contrato com o jogador sem a multa contratual. Hoje em dia, não existe isso. É a proteção do clube. Então, se o Mateuzinho tem contrato com o Flamengo, nesse contrato com o Flamengo, tem uma multa que o time que quiser contratar tem que pagar. Isso, qualquer time, qualquer jogador. Vai contratar um jogador do Corinthians, como você vê que tem multa contratual. Vê as renovações de jogadores jovens. Sobe um jogador, o primeiro contrato que os clubes estão fazendo com esse jogador, a multa contratual dele é altíssima, para não perder um jogador jovem com facilidade. Então, no contrato do Mateuzinho, ou Matheus França, no contrato dele, como ele tem contrato com o Flamengo, tem uma multa lá para pagar. Talvez o Corinthians não quisesse pagar aquele valor. O Corinthians queria um valor menor. O Corinthians queria 4 milhões de euros. O Corinthians queria que o Flamengo colocasse no contrato que, se ao final do empréstimo o Corinthians quisesse ficar com o jogador, pagaria 4 milhões de euros. E o Flamengo não aceitou essa multa. O Flamengo disse, não, eu acho que, de repente, ele pode se valorizar, jogar bem e valer mais do que 4 milhões. Então, eu não quero... Você sabe o valor que tem no contrato do Mateuzinho? Não sei. Mas certamente é mais do que 4 milhões de euros. Não é exatamente. Exatamente. Então, não é uma questão simples assim de que o Corinthians pediu para o Flamengo colocar um valor ali para estipular a multa para depois querer comprar. Jogador com contrato tem multa, Marília. Jogador com contrato tem multa. Eu acho que eu não me fiz entender, então vou repetir, talvez não tenha ficado claro. Que o Corinthians também queria, além de um valor fixado de transação, que é um instrumento comum desses empréstimos, como era o Caio Paulista, que o São Paulo não pagou, que vem estipula-se uma multa entre aqueles 2 times só, que não é para o resto do mercado. O que o Corinthians havia pedido era uma multa de, entre aspas, quebra de contrato no meio do empréstimo. Então, se no meio do empréstimo do Matheus ao Corinthians, o Flamengo negociasse o jogador, o Corinthians
seria ressarcido por perder o jogador no meio da temporada. Entendeu agora? É uma outra questão. É uma outra multa. Não, tudo bem. Tudo bem. O Lucas Veríssimo tinha contrato até julho. É uma multa, mas é como se agora, com a saída do Lucas Veríssimo, o Corinthians fosse ressarcido. É uma cláusula de proteção, seria isso? Exatamente. Uma cláusula de proteção. Além desse instrumento que é comum usado quando os jogadores são emprestados, que você estabelece entre duas partes um valor para a negociação final. Então, aconteceu com o Caio Paulista. O São Paulo tinha que pagar com o David, do Internacional. O São Paulo tinha que pagar 10 milhões para o Internacional para ficar com o jogador no final do contrato. O São Paulo achou muito caro, o Vasco contratou. Então, é um instrumento usado que é válido, claro, se as partes concordarem, e não foi o caso agora, o Flamengo não concordou. As partes concordam em estabelecer esse valor. É só isso, mas é claro que precede isso a confusão que a gente vê expressada aqui no final da nossa enquete de hoje. Extrapolamos um pouquinho o horário. O corintiano está animado com o começo, 17%, desanimado com o começo da gestão, 36%, e ainda em dúvidas e confuso, 47%. A gente tentou ordenar, talvez a gente tenha desordenado mais a cabeça de todo mundo, eu não consegui me fazer entender direito, mas dúvidas, vocês dão rebobina aí, nem sei se chama rebobina mais, rebobina aí. Só posso falar uma coisa para terminar? Posso falar uma coisa para terminar? Time que quer contratar, vai lá e paga e pronto. É assim que se contrata. O Corinthians falou de um monte de jogador e não foi lá e não pagou e não contratou ninguém. Então o Corinthians está errado em todas as situações. Porque quem quer, paga. Pronto. O Palmeiras não contratou 2, o Flamengo não contratou De La Cruz. Quanto é? É X. Paga e vem. O Corinthians não paga ninguém vem. É isso. A realidade é essa. Não paga ninguém vem. Pois é. Era o caos antes do programa começar. Paga que vem. Segue o caos. O Júnior Faciola me ajuda aqui. Eu falei que era um instrumento usado em contratos. Se chama taxa de vitrine. Obrigada, Júnior, que me deu essa cola jurídica aqui. Taxa de vitrine que o Corinthians queria colocar. Mili, se você saiu daqui mais desordenada que você entrou, esse era o objetivo final. Obrigada, Casa Grande. Sempre vou te amar. Renato, a gente se vê amanhã. E até amanhã às 18 horas aqui no Fim de Papo. E como não ficou claro, voltem à fita e assistam de novo. Dê vários likes.